Trafegar em velocidade incompatível com a segurança, presta atenção nisso aqui, ó. Velocidade incompatível com a segurança, perto de escola, hospital, configura o quê? Configura crime de trânsito conforme previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro? Sim, crime de trânsito com pena de detenção, anote isso, hein? De 6 meses a 1 ano. Apenas multa leve? Apenas é casca de banana. Só orientação verbal? Só é casca de banana. Infração média? Não é infração média, isso aqui é infração gravíssima. Está em outro artigo, não é no artigo 311, que aqui é onde fala do crime, mas é infração de trânsito e não é média. Está fora. Letra A, resposta. Vai na técnica do elefantinho, ó. Alternativa curta, curta, curta. Alternativa longa. Elefantinho, 80% de chance dele ser a resposta. Letra A. Um motociclista leva uma criança de 8 anos na garupa. Isso é o quê? Permitido? Não é. Nem dentro do bairro, professor, não pode. Nem por 10 metros, nem de brincadeira, nem para... Porque às vezes o pai ali no bairro onde mora, coloca a criança ali, inclusive em cima do tanque da moto ali, né? Para ficar na frente entre os braços. Não pode. Isso é infração de trânsito e é perigoso. É proibido? Sim. Configura infração de trânsito? Sim. Então essa é a resposta. Permitido se a criança estiver com capacete. Não, não é permitido. Permitido se o trajeto for curto. Tá vendo? Mesmo trajeto curto não pode. E aí você vai perceber um padrão aqui que é o seguinte, ó. Permitido, 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 proibido. 3 iguais e uma diferença. Essa diferença é o quê? É a ovelha negra. Onde você encontrar, nessas questões que você encontrar uma ovelha negra, que é a única diferente, é 80% de chance da ovelha negra ser a resposta. Gente, presta atenção. Nessa questão aqui, ficou fácil analisar, porque as alternativas foram bem fáceis, tranquilas, a gente leu e já eliminou. Mas vamos imaginar que se fosse uma questão difícil, uma matéria que você não sabe. Falando aqui de natureza de infração, por exemplo, é leve, média, grave ou gravíssima. Então você poderia usar esse sistema da ovelha negra. Ovelha negra é aquela alternativa que é a diferentona de todos. Ó. Permitido, permitido, permitido e aqui proibido. Só um aqui é diferente, é a ovelha negra. Quando você encontrar isso, é 80% de chance dela ser a resposta, tá? E nesse caso, o nosso macete confirmou a resposta B aí. O motociclista passa entre os carros em alta velocidade. O problema é esse. Transitar entre carros nos corredores não é proibido. Guarde isso. Isso não é infração de trânsito. Infração é quando você deixa de guardar distância de segurança, quando você passa aqui em velocidade alta, proporciona risco a você e aos outros. Agora, o simples andar ali no corredor em velocidade moderada e mantendo distância lateral não é infração de trânsito. Mas aqui estava em alta velocidade. Isso é o quê? É um jeito normal de ganhar tempo? O pessoal usa isso como normal, né? Os motociclistas usam, mas não é. Ainda mais em alta velocidade. É permitido? Não é permitido. Nem quando o trânsito estiver parado. É permitido em qualquer situação, ó, qualquer é casca de banana, já vou eliminar. É um comportamento perigoso e proibido. Nesse caso aqui, em alta velocidade, é proibido. D de dado a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O motorista sai de casa atrasado e decide dirigir acima da velocidade permitida para a via. Essa atitude aumenta o risco de sinistro, que é de acidente, concordo, e pode causar mortes, pode, ou lesões, ou danos materiais. Isso aqui pode ser a resposta. Evita multa por atraso, se ele está acima da velocidade, não vai evitar a multa, ele pode levar uma multa, né? Só que está fora. É correta se a rua estiver vazia? Se a rua estiver vazia, pode. Se é a cabeça do motorista inconsequente, né? Não é correto. Ajuda a economizar tempo. Pode até ajudar, que tem alta velocidade, né? Com segurança? Com segurança, não. Letra D está fora. Vamos aí de A. Um motorista ultrapassa um ciclista muito perto. Foi ultrapassar o ciclista e passou muito perto.
e causa um tombo, derruba o ciclista. Às vezes nem esbarrou, só o deslocamento de ar do veículo ali já derrubou o ciclista, porque o ciclista está num veículo leve, né? A gente chama até de magrela. Isso mostra a falta de quê? Falta de respeito às regras de trânsito, sim, porque tinha que ter mantido aqui, ó, no mínimo 1,5 metro de distância. Ele passou muito perto, não pode. Então, falta de respeito, ó, respeito às regras de trânsito. Isso mostra falta de respeito. Concordo. E também falta de respeito às vidas das pessoas. Concordo. Pode ser essa a resposta. Falta de paciência? Pode ser. Falta de atenção com o carro? Aí está falando do ciclista, né? Não necessariamente, que é o motorista que passou perto. Então, isso aqui eu vou eliminar. Falta de conhecimento da via por parte de quem? Do motorista, do ciclista? Ficou estranho. E aí, professor, vou de A ou vou de B? Entre uma alternativa curta e uma alternativa longa, qual que você chuta? Você chuta no elefantinho. Nós já aprendemos isso, né? 80% de chance do elefantinho ser a resposta. Vamos nele. Paulo bebeu cerveja antes de dirigir. Eita, Paulo, hein? E disse, só as latinhas não fazem mal. Ainda falou que só as latinhas não fazem mal. O que essa atitude representa? A atitude representa a falta de percepção de risco. Concordo. Desobediência à legislação. Concordo. Pois qualquer quantidade de álcool prejudica a capacidade psicomotora para dirigir. Concordo também. Tá vendo? A alternativa muito grande, eu vou picando ela. Eu vou lendo as partes e dizendo se eu concordo com essa parte, se eu discordo com a outra. Aqui eu concordo com as 3 partes. Professor, mas tem uma casca de banana aí, ó. Casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Mas 90% não é 100%. E aqui eu lendo a alternativa, eu concordei com todas as partes dela. Então, não achei que ela é falsa, não. Deixa aqui por enquanto. É algo permitido se não houver blitz. Ah, não tem blitz, então eu posso. Não é que pode. O cara às vezes até vai, arrisca, mas permitido, né? Não. É um erro sem importância. Que é um erro, eu concordo. Agora, sem importância? Não. É uma tradição comum e sem problema. Pode até ser comum a pessoa beber e dirigir, que a gente vê isso acontecendo no trânsito. Infelizmente. Mas sem problema? Não é sem problema, não. Vamos de A. E se tiver que chutar aqui, né, gente? Elefantinho. Isso aqui, no caso, é um elefantão. Ó, 3 linhas de resposta. Onde tem um elefante desse, é 80% de chance dele ser a resposta. E, nesse caso, confirmada a letra A. Cenário. Um cenário quer dizer, está trazendo aqui uma situação para você analisar. Ó. O Pedro, que é um personagem qualquer, dirige com seu filho de 12 anos no banco de trás sem o cinto de segurança. Olha, com 12 anos ele poderia ir até na frente, né? Porque com 10 anos já pode ir na frente. Então, ele está no banco de trás. Até aqui, ok. Agora o problema está aqui, ó. Sem o cinto de segurança. Isso aqui é um problema. Em um trajeto curto. O trajeto curto não justifica. Você não pode andar nem 1 metro sem cinto de segurança. Ah, professor, mas é exagero, não é perigoso? Não pode. Estou falando lei, norma, não pode. Pergunta. Aí vem a pergunta. Primeiro ele te trouxe o cenário, a situação. Agora vai te perguntar. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro e também com a direção defensiva, qual é a penalidade legal? A penalidade legal aqui é uma infração de trânsito grave, tá? 5 pontos na CNH do condutor. E multinha para pagar ali. R$ 195,00 e alguns centavos. E o principal risco de segurança dessa atitude? Vamos ver? Nada, meu filho, nada não é, né? Não vou nem ler o resto. O carro é apreendido? Não existe mais apreensão de veículo. Há muito tempo que deixou de existir a apreensão. Acho que desde 2016, já tem uma cara de tempo. O veículo ele pode ser retido ou removido. Quando aparecer na sua prova apreendido, você já sabe que está errado. A penalidade é uma infração grave. Opa, já tinha até falado aqui, né? Então aqui eu concordei. Sujeito a multa, sim, vai dar multa. E retenção do veículo. Opa, apreensão não existe, mas retenção existe. Retenção e remoção existe. Retenção do veículo, então ok. O principal risco é a projeção da criança em caso de colisão ou frenagem brusca. Colidiu com alguma coisa, freou bruscamente, a criança é projetada para frente ou para fora do veículo,
tudo certinho nessa alternativa aqui. Letra C é a resposta. Apenas é casca de banana. Então é 90% de chance dessa alternativa aqui estar errada por causa desse apenas. Vou nem ler o resto. Eu já tinha achado a resposta aqui. Letra C. Por que dar só uma espiadinha no celular durante a condução do veículo a 70 km por hora é perigoso? Poxa, 70 km por hora você anda pra caramba, tá? Porque o motor perde a força? Não tem nada a ver, né? Olhar o celular não faz o motor perder a força, não. Porque o celular pode esquentar? Também não tem nada a ver. Porque só atrapalha o passageiro? Só é casca de banana. Porque a 70 km por hora, em 5 segundos, o carro anda aproximadamente 97 metros sem controle. Isso aqui é mais ou menos a extensão de um campo de futebol. Veja bem, 5 segundos, 5 segundinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 70 por hora, que nem é tanta velocidade assim. O carro andou aí 100 metros praticamente, um campo de futebol. Essa é a resposta, letra D de dado. Por que não se deve estacionar diante de rampas de acesso? É rampa de quê? Rampa de acesso. Acesso a quê? Pessoa com deficiência, cadeirante. Por que a gente não pode estacionar ali? Por quê? Você vai obstruir, impedir a passagem do cadeirante. Agora, presta atenção numa coisa. Por incrível que pareça, essa informação é muito útil. Estacionar em frente à rampa de acesso, se não tiver faixa de pedestre, porque normalmente tem a faixa de pedestre e depois da faixa tem a rampa. Aí você vai ser multado porque estacionou sobre a faixa de pedestre. Agora, se não tiver faixa de pedestre, se não for a menos de 5 metros da esquina, se não tiver nada além de errado do que só a rampa não é infração de trânsito. Olha só, é uma tremenda falta de educação estacionar ali em frente, vai atrapalhar o cadeirante a acessar a calçada, mas infração de trânsito não é. Olha que curioso. E tem gente que, sabendo disso, abusa disso. Quer dizer, não é ilegal, mas é imoral, é feio, é falta de educação, tá? Por que não se deve estacionar diante de rampa de acesso? Porque é pouco usado. O que é pouco usado? Estacionar na frente da rampa? Ficou sem sentido, né? Porque ninguém reclama. Por que não se deve estacionar? Porque ninguém reclama. Porque o piso escorregadio também não faz sentido. Porque impede o uso por cadeirantes e carrinhos. Que carrinhos são esses? Carro de mão. Às vezes é uma rampa para a pessoa subir com um carro de mão ali. D de dado a resposta. Por que não se deve usar o celular enquanto dirige? De novo, a do celular, né? Porque atrapalha a buzina, não tem nada a ver celular com a buzina. Porque é feio? Feio é, concordo. Porque consome a bateria do carro? Não consome. Porque tira a atenção? Tira. Aumenta o risco de sinistro? Também. Entre ser feio e tirar a atenção e aumentar o risco de sinistro, qual que você vai chutar? Chuta na curta ou chuta na longa? Chuta na longa, no elefantinho, ó. Que ele é sempre 80% de chance de ser a resposta. D de dado.